E aí, pessoal, boa sexta pra vocês. Fazendo um videozinho rapidinho aqui, né, só pra mostrar, né, pra quem ainda não baixou, né. Então esse é o esse aqui tem um stop, né. Aquele que vocês têm é mais ou menos a mesma ideia, tá? Só que esse aqui tem um stopzinho. É só pra mostrar mais ou menos o operacional, né, de como que ele tem trabalhado. Eu liguei ele aqui, né, e, e aí ele subiu um pouquinho, ele caiu bastante, ele carregou, né, ele carregou um pouco. Aí, dentro do histórico aqui, ele ainda tá negativo, né. Ainda ele tá um pouco negativo essa operação aqui, ó. E aí ele vai dar esse sinal aqui para vocês, né? De como é que ele vai fechando, se ele vai abrindo, vai fechando operações, né? O resultado atual dele. Eu tô achando que ele não tá atualizando aqui, tem que dar uma olhada aqui. O resultado total dele atual tá positivo nesse momento, né? Sendo que entendi, desculpa. Eu tô viajando aqui, ó. O que ele fechou foi esse 35 aqui, né? Como ele tá com 37 no resultado da operação atual, o resultado total atual, ele então tá 1,99, né? Porque ele já tá fazendo a conta desse valor aqui. Então, só para vocês entenderem, né? A hora que vocês estiverem usando, né? Eu espero que vocês estejam usando, porque o gradiente tá liberado aí, né? Tem um linkzinho aí para vocês baixarem, né? Ele funciona na conta real, na conta demo, né? Que simplesmente tô mostrando a operacional, como é que ele funciona. Vou colocar em M1 aqui, pra vocês verem como é que foi que ele trabalhou nesses últimos minutos, né? E ele acaba sendo mais interessante, às vezes, do que um outro robozinho, né? O Gradiente, ele acaba, por ele colocar ordens limit, ele acaba sendo bem, ele tendo uma execução um pouco melhor, né? Do que entrar no mercado como era o robozinho que eu mostrei para vocês. Então eu espero que tenha sido interessante aquele vídeo, né? Porque o objetivo é simplesmente ser bem honesto, né? Sobre o que nós estamos fazendo. E quando eu mostro ali um resultado ali que dá 14 mil no ano, eu não faço as contas de que aquilo é totalmente real, né? Aquilo ali é uma simulação dentro do ambiente simulado, porque como vocês sabem, né? Teve o dia, vamos colocar em M5 aqui e vamos tirar essa parte que puxa aqui, né? Vamos tirar também as linhas, ó. Se você quiser tirar, ó, as linhas de negociação, você vem aqui do lado, né? Clica com o botão direito e você pode tirar os níveis, tá? Você pode fazer isso, pode também tirar aqui o histórico, né? Deixa eu ver qual o dia que foi. Aqui, ó. Foi dia 21, né? No dia 21. 21 de setembro aqui. Aí eu coloco em M1. No dia 21 teve ali as 3h30, acho que foi. Deu uma loucura ali no. Acho que foi aqui, né? Foi bem aqui que ele deu aquele. Até vamos colocar o histórico aqui. Colocar o histórico aqui. Foi bem aqui. Bem ali mesmo. Então foi no dia 21 que deu aquela loucura, né? Que ele fez aquela entrada, né? Naquele horário que tinha uma operação. Uma operação não, uma notícia. E depois, né, ele fez aqueles outros resultados. É claro que aqui, como o expert ele entra no mercado, ele é um pouco diferente desse do gradiente, que acaba tendo uma característica um pouco diferente, né? É claro que agora o mercado tende a cair de novo, né? Eu só estava mostrando aqui o, o operacional do gradiente, ó. Então aqui eu coloquei só o histórico de negociação, vamos colocar em M1 que só pra gente ver como é que foi. Em M1, histórico de negociação. Clica aqui, ativa. Então vamos tirar aqui também essa linha, vamos deixar ele minimizado, ó. Deu uma entrada aqui, né? Aí ele veio, capturou mais uma ordem e veio descarregar uma aqui. Foi isso que aconteceu. Aí ele foi fazendo o grid, ó. Fez essas quedas aqui, ficou bem negativo aqui embaixo, né? E ele começou a subir e descarregar, ó. Então aqui ele vai descarregar um, descarrega mais outro, descarrega mais outro. E no momento ele tá dentro de um range, né? Então a gente pode até colocar aqui os níveis de novo. Ó, tá dentro de um range novamente. Então aqui ele fez a última operação ali. E ele já colocou os grids aqui. Então ele está aberto nesse range aqui que vai daqui até ali. Então nesse momento, né? Nessa ideia aqui, né? De que o gradiente, de que o mercado não vai ficar tão negativo assim, aqui é o gradiente operando. Não, esse aqui é o dia que eu coloquei aquele expert operar o dia inteiro. Então na ideia de que dentro da semana, né? Vamos tirar aqui todos os níveis. Então a ideia é de que dentro da semana ele não vai ficar tão negativo assim, a semana não vai fechar tão negativa, né?
ela vai fechar dentro desse range aqui, né? Que ele vai recuperar um pouquinho. Ele tá com esse gradiente ligado ali, né? Só pra fazer esse exemplo, né? Tá? Então colocando em M5 de novo, colocando aqui, né? Novamente, então ele tá dentro de um range aqui. Isso aqui acaba sendo bem interessante pro gradiente trabalhar, tá? Isso que é show de bola. Então tem essas questões em que envolve o gradiente, ele tem uma, uma ideia de que ele vai buscar um pouco mais de posições abaixo e ele vai tentar subir novamente. É claro que agora, se o mercado começar a subir, ele vai ficar positivo, né? Mas o ideal aqui, dentro desse range aqui, é que ele venha buscar um pouco e venha descarregar depois, né? E ele acaba sendo mais lucrativo. Atualmente, então, ele tá no 4 de 7, né? Que seria, então, 3 contratos. Né? Ele vai acumulando dessa forma aqui. Agora ele vai carregar mais um, né? E o resultado atual, total atual, é o que interessa dentro do gradiente, tá? O resultado da operação atual aqui é dessa que está aberta, tá bom? Mas o total atual ele leva em consideração esse valor aqui, tá? Por isso que tá difícil eu corrigir, porque eu preciso fazer um monte de cálculo ali para ele conseguir puxar algumas coisinhas assim. Opa, abri ali umas notícias. Agora ele vem carregar mais uma, olha, acabou de carregar mais uma, então se você quiser baixar, aí baixa, né? Mas assista o vídeo inteiro, aquele que eu falei lá do gradiente, que isso aqui realmente ele carrega, né? Aqui eu coloquei só para mostrar, né? Que aquele dia eu não consegui mostrar o, o funcionamento dele, né? Então ele tem essa característica, ele vai puxando para baixo aqui, né? E ele vai carregando. Depois ele vai subindo e vai descarregando, né? E ele vai ficando positivo. Então o resultado total atual seria então o que eu já fechei menos o que está aberto, né? Então se o seu atual tá 31 aberto, né? E eu tô com 35 fechado, 33 fechado. Então quer dizer que agora o resultado total tá em 3,99, né? Seria. Então ele deu tudo sandado aqui para ficar com R$ 3 ainda. Mas é isso aí, esse é mais ou menos a ideia, né, do gradiente. Então, pessoal, bom final de semana para todo mundo, né? Só mostrando aqui para quem chegou novo, né? Porque chegou bastante gente nova. Então, mais ou menos essa ideia aqui, né? Você pode baixar o gradiente nos links que tem na descrição. Então, ele tem isso, né? Ele vai cair um pouquinho, né? Esse gradiente tem essa ideia, né? Você entra aí, né? Ele carrega um pouco e aí ele vai descarregando agora. Se o mercado vier subir um pouquinho agora, né? Depois de toda essa queda que deu, da abertura até o momento, ele caiu aí 1,5%, né? Olha, já descarregou mais um lote ali, né? Não sei se vocês viram. Ele acabou de descarregar mais um lote. E agora que o prejuízo então caiu para 14. Agora ele já começa a ficar diferente aqui o negócio. Então esse que é o interessante do gradiente, não é um martingale. Ele é, na verdade, uma gestão um pouco diferente da posição, né? Com defesa e saída, né? Aqui ele vai carregando, ó. Não sei se vocês perceberam aqui. Mas ele tá com 4 sell limit, né? Tá tudo na pedra, seria essa a ideia, né? Isso que ele é interessante, ele não vai ter slippage. Quando você tá trabalhando com orders limit, elas não têm, por exemplo, aquele, como é que posso dizer, o spread, né? Que seria, algumas corretoras colocam spread dentro do MetaTrader slippage, porque ele fica na pedra, né? Só se for ordens de stop, aí ele tem a influência do slippage. Tudo isso está na documentação, né, do MQL5, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? Então aqui foi a compra, né? E aí ele caiu tudo isso aqui, e se você repare que a compra foi aqui em cima e ele já está aqui embaixo, ó, a ordem. Repare que com o trabalhar do gradiente, ele já está 200 pontos abaixo, né? Isso acaba sendo um ponto bem importante do gradiente linear, né? Que ele vai fazendo a operação, né? E é claro que ele vai, como ele está com mais lotes, né? Ele carregou um pouco mais, então o preço médio dele está mais lá embaixo. Mas não é preço médio, tá? Acaba sendo parecendo, mas não é bem o preço médio. Ele vai carregando ali até um certo ponto que não vai influenciar aqui, por exemplo, no valor de perda, né? Se o valor de perda dele chegar nesse valor aqui, né? Também foi estipulado aqui mais ou menos numa observação. Aí ele descarrega, né? Então é isso. Acho que o vídeo acabou ficando meio longo ainda, né? Acabou ficando meio longo.
E eu sei que o gradiente linear aí, ele tá disponível aí e faça os testes. Como eu falei para vocês, baixem uma conta demo, façam os testezinhos de vocês, vejam se adequa ao operacional. Tem a opção de você usar aí também numa conta como, por exemplo, a Active Trades, né? Você abre lá, né? Na Active Trades lá você pode operar com 0,05. E aí uma operação como essa aí, ela vai ter, sei lá, um risco de $10. $10 hoje dá menos de R$ 60, né? Então, se operar com gradiente aí com R$ 60, acaba sendo bem uma opção aí até bem viável, né? Claro que eu não tô ganhando dinheiro nenhum para falar da Active Trades ou de qualquer outra corretora, mas acaba sendo bem interessante. Uma coisa que eu vi também é dessa Evolve Markets aqui, que ela vai começar a operar com dólar também. Você não precisa mais ter só criptomoedas, né? Antes o saldo era dado em criptomoedas que você colocava lá, agora não, agora é dado em dólar também. Eu recebi um e-mail ontem. Então é isso aí, ó. Agora o resultado atual tá em 29, né? Mas aí você tem que levar em consideração que foi fechado, né? O que foi fechado aqui tá em 14 negativo. Então o resultado total atual tá em R$ 9 nesse momento. Mas o legal do gradiente é que, por exemplo, se você entrou aqui com uma compra aqui, você estaria negativo nesse momento, né? Estaria negativo nesse momento e o mercado teria que fechar um pouco acima. Nesse caso aqui, como ele vai puxando um pouco ali, ele vai fazendo essa gestão das ordens, aí acaba sendo bem mais interessante. Então baixa aí, pessoal, baixa aí, faça os testes, dá um feedback aí se vocês têm usado aí, né? Porque o pessoal pediu bastante, né? Então eu liberei, né? Até isso foi uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, né? Os outros eu já tinha liberado, os outros robozinhos eu já liberei um tempo aí para operar na conta real, né? Mas esse do Gradiente eu nunca tinha liberado porque justamente tinha que corrigir alguns problemas nele. E também tem essa questão de carregar bastante ordens, né? Mas é óbvio que o povo aí que tá dentro do nosso canal aí, eu sei pelas estatísticas, eu atinjo bem mais pessoas acima dos 30, né? Então se você tá assistindo é bem provável que você já tenha 30 ou esteja beirando os 30 anos. Então se você já tem essa idade, provavelmente você já sabe o que você está fazendo. Uma coisa que eu ia falar também do céu limite é isso aqui, ó. Como ele tem essa característica de cair, né? Quando ele sobe aqui, ele vai descarregando, ó. Mas ele nunca vai descarregar mais do que 3 cell limit, né? Ele vai sempre ficar com 3. Ele tem uma condicional lá dentro do Expert que faz com que ele faça isso. Então essa versão aqui ela é muito mais da correção. Então por isso que eu estava mostrando para vocês aí, né? Esse operacional aqui de correção, né? De que ele vai subir aqui, mas ele vai corrigir um pouco antes de engatar uma tendência de alta, digamos assim, né? Porque aqui ele caiu, né? E agora ele vem aqui para subir. Ele vai subir linear? A gente acredita que não, porque depois de toda essa queda aqui ele vai ficar um pouco, digamos assim, um pouco consolidado aqui, né? Até dar uma reagida, digamos, né? Mas é só uma ideia, né? É só uma. Nem tô mostrando indicador nenhum, até para não influenciar ninguém, né? Foi só para realmente mostrar aqui como que vai ficar aí o gradeado, se vocês fizerem. Aí, né, eu sugiro que vocês coloquem na conta demo aí e façam os testes de vocês, né? O pessoal que tem feito o teste acho que tem achado bem interessante o gradiente linear, né? Então, às vezes você. Ah, mas ele carrega pra caramba. Poxa, mas se você. Às vezes o cara, num dia de loucura, aí ele perde 500, R$ 600 aí na tranquilidade, né? Acontece isso, né? Se o cara fizer. Eu vejo aí algumas pessoas falando, né? Que num dia muito ruim aí perderam muito dinheiro. Então, de repente, se você conseguir acertar um operacional que você não precisa ficar na frente da tela do computador, né? Você liga e ele espera, né? Agora é ganhar ou perder, né? E ele vai demorar um tempão, porque o gradiente é assim, né? Pra vocês terem uma ideia, olha, desde quando eu liguei ele até agora, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Deu 1h15 até o momento, né? Que ele foi ligado à operação, né? Até aqui embaixo, né? Mas aqui ele atualiza só a última operação, né? Tá, mas é isso. Então agora nesse momento ele tá ficando positivo. Vamos ver se ele vai descarregar mais uma ali, né? Aí fica fácil de entender, né? Para quem ainda não baixou e não quis colocar numa conta, né? Só para entender, numa conta demo, né? Que eu sugiro, né? Fortemente, se você nunca usou, coloca na demo primeiro para vocês verem e acertarem um operacional e depois vai que vai, né? Então tá subindo aqui. Subindo, vamos ver se ele vai, né? Eu acredito que se ele subir agora ele já fica positivo aqui, porque o preço médio dele já fica mais abaixo. Ó, ele tá com 3
3 lotes no momento, né? Seria a característica dele nesse momento, né? Do gradiente. O gradiente deu uma segurada aí porque eu tô com alguns trabalhos, né? Tô pegando algumas coisas pra fazer, né? E acaba tomando mais tempo. Eu também tava com essa questão do desenvolver um pouco mais o Keltner Canais, mas aí, como eu falei lá no vídeo, né? Ele acaba sendo um robô que opera em 1 minuto e eu fiquei um pouco com dúvida, né? Porque, poxa, eu afirmar categoricamente que ele chega a produzir uma quantidade enorme de dinheiro aí, eu achei que foi um pouco. Eu acho que isso acaba soando até um pouco errado, né? Então eu fui fazer mais testes, né? E eu deixei ele rodando o dia inteiro justamente para isso. Pra que a gente. Na verdade não foi ele, né? Foi um outro aí que tava performando bem também, né? Só pra gente ver. Né? Mas eu acredito que o Kelter também, ele poderia dar uma distorção. Porque no momento que dá um. Ele vai executar agora. No momento que dá um movimento, ó, acabou de executar e já colocou uma outra ali, né? Então agora ele fica com 3. Ele vai ficar com 3. Agora, aqui no histórico, ó, agora ele já modificou, ó. Agora ele já tá com 22 aqui, né? Dentro do histórico ele já tá positivo, né? Que ele acabou de fechar mais um. Então esse aí que é o gradiente linear. Ele acaba sendo um operacional aí bem interessante, tá? Então é isso. É óbvio, né, que o lucro atual da posição é o que tá aberto, né? Então eu tenho que fazer a conta agora que eu tenho fechado, que são os 22, né? E 71 que tá aberto. Então ele vai dar aqui o valor, né, no resultado total atual, que é R$ 91. Por exemplo, fechasse essa posição aqui, ó, exatamente no mesmo ponto. Ó, ele tá exatamente no mesmo ponto que eu abri, mas ele tá com 90 positivo. Então é isso que é o interessante do gradiente linear, né? O pessoal tem gostado muito por causa disso, ó. Abriu, ele tá praticamente no mesmo ponto, e está já com 60, 80 positivo, né? Total atual tá 80 aqui, né? Mas é porque ele faz esse gerenciamento aí. Então é isso aí. Baixa aí, né, o gradiente, né, que tem aí disponível. Ele é um pouquinho diferente desse aqui, mas é só o stop que ele não tem, tá? Só o stop e a realimentação. Mas nesse operacional que eu mostrei pra vocês aqui, de entrar aqui, ó, eu acho que vai subir, mas ele vai corrigir primeiro, né? Porque ele já tava esticadinho aqui, né? Ele tendia a cair um pouco mais, né? Então, ele foi funcionar bem, tá? Então baixa aí, faz o teu teste, né? Se você achar que é interessante, aí deixa um comentário pra gente. E é isso. Acabei falando pra caramba, né, de novo, mas eu espero que vocês assistam aí, né? Porque o, o gradiente aí operando isso é interessante de ver, né? É bem legal, porque você pode deixar ele ali, né? E esperar. Ó, vamos ver se o mercado vai reagir. E aí você vê que, mesmo ele consolidando, ele acabou dando aí um resultado bem interessante até o momento. Sei que eu falei várias vezes interessante, mas aqui realmente é bem legal mesmo. Tá bom? Então é isso. Bom final de semana pra todo mundo. Se inscreve no canal, deixa um comentário pra gente, né? E ajuda aí a gente a crescer, né? Assista aí os videozinhos, deixa rodando aí. Tô precisando de horas agora. Agora que a gente já chegou em 560 e precisamos de horas. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.